Na hora de ler a Bíblia você fica perdido, não sabe se começa por Gênesis, se começa por Mateus, qual a melhor ordem, por onde começa. Então esse é um tutorial da melhor maneira de ler a Bíblia, segundo a minha opinião. Vamos lá? Primeiro de tudo, você precisa saber que não é obrigatório ler a Bíblia na ordem de Gênesis a Apocalipse. Você pode ler de várias formas diferentes, porque a Bíblia é uma coletânea de livros e não um livro só. Ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse seria como chegar numa estante de livros e ler na ordem que eles estão organizados. Então tá tudo bem se você mudar a ordem de leitura, beleza? Agora vamos lá. A ordem que eu te indico para ler a Bíblia é a seguinte. Em primeiro de tudo, você vai ler os 4 evangelhos. Eu indico ler na ordem de Lucas, Mateus, Marcos e João. Eu acho essa ordem mais divertida de ler do que a original, mas aí é você que escolhe. Lucas e João, na minha opinião, são os evangelhos mais legais de se ler. Por isso que um tá no início e um tá no final. Se você é cristão, o mínimo que você precisa ler são os 4 evangelhos. Afinal, são eles que contam a história do personagem mais importante da Bíblia e de toda a história do mundo, que é Jesus. Então leia pelo menos os 4 evangelhos. No final do vídeo eu vou colocar uma imagem com a sequência que eu tô falando, para você poder printar e usar depois. Depois dos 4 evangelhos, leia Atos. Atos é onde as doideiras começam a acontecer. Lá tem um monte de milagre milagroso, tem cura, tem ressurreição, tem anjo. É um livro que vai ativar sua fé e vai te incentivar a cumprir o ID. Depois você lê a primeira carta de João. Lendo esses livros, você vai ter uma noção boa de quem é Jesus, o que é o Evangelho e também sobre a nossa salvação. Depois desses livros, você lê na sequência de Romanos até 2 Tessalonicenses. Esses livros vão te aprofundar em conhecimento sobre o Evangelho, sobre a história da igreja e vai te aprofundar um pouco nas doutrinas. Quando você chegar aqui, você já vai ter um bom conhecimento geral sobre o Evangelho. Depois disso, você volta lá para o Antigo Testamento e vai ler Provérbios e Salmos. Para mim são livros lindíssimos. Provérbios tem centenas de conselhos extremamente úteis para você usar no seu dia a dia. E Salmos te ensina muita coisa sobre fé, devoção, louvores, adoração e coisas assim. Depois de Provérbios e Salmos, você vai ler de Gênesis até Deuteronômio. Esses livros contam da criação do mundo até o início da história do povo de Israel. Também fala um pouco da importância deles no plano de Deus. E também vai te ajudar a entender como Deus age ao longo da história. Depois você vai para o Novo Testamento e lê Hebreus. Hebreus fala sobre apostasia e tem alguns paralelos com os primeiros livros da Bíblia. Apostasia seria tipo revogar uma fé, revogar uma religião, e no caso seria sobre a apostasia contra Jesus. Depois de Hebreus, você volta para o Antigo Testamento e lê de Josué até Cânticos dos Cânticos. Nesses livros você vai ler sobre a história de Israel, sobre o plano de Deus e também vai entender o agir sobrenatural de Deus. Também são nesses livros que contam a história de Davi, Elias, Eliseu e esses caras aí. E se você chegou até aqui, eu tenho orgulho de você, você já leu metade da Bíblia, pode comemorar. Depois disso, você volta lá para o Novo Testamento e lê de 1 Timóteo até Apocalipse. Esses livros vão aprofundar um pouco mais a sua noção sobre o Evangelho como um todo. Vão te ensinar sobre as doutrinas e tudo sobre o que a nossa fé está firmada. Você pode achar um pouco difícil a leitura de Apocalipse, porque Apocalipse é um livro sobre profecias e o entendimento é um pouquinho mais difícil, mas ainda assim vale a pena. Eu recomendo que você leia Apocalipse junto com estudos. Depois de Apocalipse, você volta lá para o Antigo Testamento e lê de Isaías até Malaquias. Esses livros são os livros de profecias antigas. Eles são bons para você se aprofundar no conhecimento geral da Bíblia e assim como Apocalipse, eles também são um pouquinho mais difíceis de entender. E se você chegou até aqui, meus parabéns, você leu a Bíblia inteira e eu tenho muito orgulho de você. As versões da Bíblia que eu te indico para fazer a sua leitura são a NVT, a NTLH ou a NVI. Essas versões elas têm uma linguagem mais simples e isso facilita o seu entendimento. Além disso, antes de ler a Bíblia, peça para que o Espírito Santo guie o seu entendimento sobre o assunto. Isso vai te ajudar bastante na hora de entender a Bíblia. E como prometido, está aqui a lista de livros na ordem que eu indico para ler. Aproveita, tira print, e eu do fundo do meu coração espero que essa sequência de leitura seja útil para você e que facilite para que você consiga ler a Bíblia inteira. E é isso aí, Jesus te ama e Ele se importa com você. Se você ainda não acredita nisso, saiba que eu te amo e que eu me importo com você. Valeu, falou, que Deus te abençoe.